Nosso tema da aula de hoje é a Igreja em Jerusalém. Eu quero começar uma série agora de ensinos com vocês, tratando sobre as igrejas do Novo Testamento. E isso eu vou fazer em ordem cronológica. Para você ter uma ideia, na aula de hoje eu mal vou conseguir entrar no meu tema, que é a Igreja em Jerusalém, porque eu preciso mostrar todo o contexto em que surgiu esta igreja em Jerusalém. Ainda nós vamos estudar isso para as próximas aulas. Ainda nós vamos estudar o estilo de vida daquela igreja, o amadurecimento dessa igreja. Essa igreja, eles enfrentaram diversos problemas. Eles enfrentaram primeiro a perseguição por parte dos judeus logo de começo, antes de se compor como igreja. Estou falando ali perto da crucificação de Jesus. As incertezas, o mestre morreu, o que vamos fazer da nossa vida? E aí a igreja começa a se juntar e se recompor. Aí com a descida do Espírito Santo, eles ganham uma ousadia tal e saem pregando. Só que nessas pregações, num determinado momento, seus líderes são presos, que é Pedro e João. Você tem milagres que acontecem que chocam todo mundo com aqueles milagres. E aí você tem situações no meio da igreja de conflito, como gente corrompendo a igreja, como foi o caso de Ananias e Safira. Depois você encontra uma perseguição sobre a igreja em cima de Estevão, uma dispersão, a perda de muitos membros, vamos dizer assim, da igreja. Ao mesmo tempo, os membros de fala grega foram fortemente perseguidos pelos judeus e fugiram, talvez voltaram para suas terras, acabando com aquilo que você lê lá no começo da igreja, daquela vida comunitária. A igreja, então, o livro de Atos começa a narrar agora outras igrejas, outras cidades, outras situações. Mas a igreja em Jerusalém, ela começa a se organizar. Uma nova liderança surge porque um dos próprios líderes fortes da igreja, vamos dizer assim, um dos fundadores, que era Pedro, agora está envolto numa missão apostólica, em viagens missionárias. Uma nova liderança surge através de Tiago. Um conflito surge com o lado judaizante da igreja. Você vê isso, um conflito com outras igrejas com relação a Jerusalém também, em Atos 15. Lá em Atos 22, por exemplo, você vai ver novamente Tiago reaparecendo, mostrando outras coisas sobre como a igreja estava naquele tempo. E o livro de Tiago, na Bíblia Sagrada, que se refere ao que era ensinado nessa igreja em Jerusalém. Então, olha quanta coisa a gente tem que estudar só sobre a igreja de Jerusalém. Então, hoje é praticamente quase que uma introdução à igreja de Jerusalém, mas, no entanto, eu vou seguir depois. Nós vamos estudar a igreja em Samaria, a igreja na Galileia, a igreja de Antioquia, que é uma igreja importantíssima para nós estudarmos, e aí nós vamos começar a entrar para as viagens de Pedro, as viagens de Paulo, as demais igrejas, a igreja em Jope, a igreja em Cesareia, e depois as igrejas paulinas. Então você tem ali as igrejas petrinas, né, ligadas a Pedro, as igrejas paulinas ligadas a Paulo, mais tarde as igrejas joaninas ligadas a João. Enfim, você vai ter uma série de igrejas dentro do Novo Testamento, fora aquelas que não estão no Novo Testamento, né, e que nós sabemos pela história da igreja, mas isso a gente entra num tempo bem posterior. Deu para você ver que nossos estudos, para quem ama Palavra de Deus e para quem ama igreja também, tem muita coisa aí para a gente aprender. Para a gente se localizar, eu vou falar bastante hoje sobre Jerusalém e Galileia, você vai ver logo de começo isso. E para nós entendermos um pouquinho sobre Jerusalém e Galileia, deixa eu colocar um mapa aqui para você. Nesse mapa você encontra Jerusalém lá, né, nesse verde mais escuro. Detalhe, gente, eu sou um pouco daltônico, tá? Então eu estou falando verde escuro, eu espero que esteja aparecendo verde escuro na sua tela também. Mas esse verde mais escuro você encontra ali, quase que na parte central, indo um pouquinho para o nordeste, você encontra ali Jerusalém. Então ali está Jerusalém, a base de onde nós estamos falando na aula de hoje. E você vai ouvir bastante sobre a Galileia. Aí você pega esse rosa mais escuro, né? Lá em cima, ao lado de um pequeno lago ali, pequeno não, ele é bem grande, né? Mas no mapa ficou pequeno, que é o Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, é a mesma coisa ali. Então você encontra ali a Galileia, vamos dizer assim, é o nome de uma região, né? De um estado, como se fosse aqui no Brasil, e a Judéia, lá embaixo, é
uma região, um estado também, como se fosse um estado aqui no Brasil, né? Mas não é, apenas uma província. Então você tem ali Jerusalém lá embaixo e a Galileia lá em cima. Isso nos basta, tendo isso em mente, para a gente entender. A distância entre um e outro, algo em torno de 100 quilômetros. São Paulo, Campinas, mais ou menos, é a distância, ou talvez um pouquinho mais só, é a distância entre esses dois lugares. Vamos lá. Ao estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, é importante a gente saber que o livro de Atos não é história. É interessante porque a gente sempre lê o livro de Atos como sendo história da igreja. O livro de Atos não é historiografia. O livro de Atos é teologia. O que eu quero dizer? As igrejas que compuseram esse livro anos mais tarde, que são as igrejas que a gente chama de lucanas, você vai entender isso comigo ao longo dos nossos estudos, que hoje mesmo eu dei uma dica, né? As igrejas paulinas, depois das igrejas paulinas, surgem essas igrejas lucanas, né? São as igrejas que vieram dos ensinos de Paulo e que Lucas tinha uma certa ascendência sobre essas igrejas. Então, você tem ali a composição desses irmãos que pegaram tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, como assim os textos base, né, que ajudaram a fundamentar essa igreja. Nessa elaboração teológica, posso dizer, Lucas usa trechos da história para compor o seu argumento. Nesse sentido, Atos pode até ser visto como um livro profético, mas um livro profético que, ao invés de tentar encarar, dizer o futuro, ele olha para o passado para fazer uma boa leitura do presente e então você sabe para onde você vai no futuro. Ele lança um bom fundamento para o presente, olhando para o passado. Por isso, quem está escrevendo qualquer situação de história, ele está anos adiante, olhando para trás. História se faz assim. Essas comunidades de Lucas, vamos colocar assim, foram comunidades basicamente gentílicas. O que é gentílica? De um povo convertido ao cristianismo, mas que não eram judeus. E esse povo precisava entender um pouquinho da sua fundamentação, porque para o judeu ficava claro, nós somos o povo escolhido, nosso pai Abraão tem uma aliança com Deus e nós somos aí filhos de Abraão, não é? E aí, nas comunidades gentílicas, ou seja, gente que nasceu na Turquia de hoje, né? Naquele tempo não era como Turquia, tá? Quem nasceu na Grécia de hoje, naquele tempo tinha outro nome. Na Síria de hoje, naquele tempo também chamava Síria. Então, as igrejas desses lugares, elas falam, e nós que não somos descendentes de Abraão? Aí Paulo, nos seus ensinos, mostram que de fato eles eram também assim como nós. Eu nasci em São Paulo, capital, e sou descendente de Abraão, mas não de sangue, mas descendente espiritual, porque a bênção está em Abraão e no seu filho, e o seu filho se refere a Jesus, diz isso no livro de Atos, né? De Gálatas. Então nós estamos ligados a Abraão por causa de Jesus. Então, nós como uma igreja gentílica, no caso, aquelas igrejas ali de Lucas, no caso, vamos voltar ali bem no tempo, eles precisavam entender como é que eles se encaixavam e como é que foram inclusos nesse plano eterno de Deus. Então o livro começa a mostrar, o livro de Atos, mostrar como dentro do judaísmo, o cristianismo veio e se expandiu, levando a graça de Deus até a capital do império. Então ele conta a história de como o judaísmo, um movimento começou dentro do judaísmo e foi até a capital do império. O livro ele narra em detalhes a igreja de Jerusalém, por exemplo, mas ele deixa de lado muitas igrejas primitivas. É muito provável, talvez, que as igrejas na Galileia fossem até muito mais fortes do que a igreja em Jerusalém, porque, afinal de contas, Jesus esteve na Galileia mais tempo do que ele esteve na Judéia. Então, e Jesus percorria toda a Galileia pregando o evangelho do reino, curando, ensinando nas sinagogas e curando os enfermos. É o que diz lá em Mateus, no final do capítulo 4, no final do capítulo 9, também cita isso. Então, certamente haviam muitos seguidores de Jesus na Galileia. Então, quando a igreja se reagrupa após a morte de Jesus,
Tivemos ali igrejas fortíssimas na Galileia, mas não é do interesse de Lucas narrar isso, porque Lucas está escrevendo para o Império, e no Império Galileia era uma coisa desconhecida. Então ele cita apenas Jerusalém e nos dá detalhes sobre a igreja em Jerusalém. Nós vemos, eu até cito isso na nossa apostila, apenas uma menção que Lucas faz em 9:31 de Atos, onde fala que as igrejas da Galileia tinham paz, estava tudo bem na igreja lá e elas cresciam bastante. Falta aqui narrar também a igreja na Índia, a igreja na África. Tem uma menção ali, por exemplo, do eunuco, né, daquela conversão do eunuco, e nós sabemos pela história que a igreja ali é uma igreja antiga, principalmente na Etiópia, talvez uma das primeiras igrejas na África foram ali naquela região. Então, até hoje eles falam dessa força da igreja naquele lugar. Na Arábia, por exemplo, e tantos outros lugares. Mas o livro de Atos não se preocupa com isso. Ele se preocupa em mostrar esta linha Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Muito bem. Para nós entendermos a igreja em Jerusalém, eu quero mostrar para vocês os conflitos no qual ela surgiu, principalmente conflito de fé. E aqui eu estou falando dos primeiros discípulos. Afinal de contas, aqui já entra no nosso primeiro ponto, né? A fé dos primeiros discípulos. Os discípulos precisaram se reorganizar, porque a morte de Jesus foi uma morte muito violenta. Os judeus fizeram nascer algo marcante porque eles queriam dispersar e acabar com esta, como eles chamavam, seita dos nazarenos, uma divisão dentro do judaísmo que começava a surgir com força, principalmente em cima de seu líder, que era esse Jesus de Nazaré, e eles queriam assim acabar com aquilo de vez. Por isso fizeram, vamos dizer assim, uma morte exemplar em Jesus para que os seus discípulos se dispersassem. Em João capítulo 20, versículo 19, versículo 20, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, lembra-se que o primeiro dia da semana está dizendo o seguinte: Jesus morreu ali, foi crucificado na sexta, passou o sábado, agora já entra no domingo. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. É interessante notar que o texto diz claramente: eles estavam trancados por medo dos judeus, ou seja, se matar o nosso mestre, não vai ser difícil matar a gente. A gente critica um pouquinho Pedro de ter negado Jesus 3 vezes, mas às vezes eu me pergunto se eu ou você não faríamos coisa parecida, porque Jesus estava sendo ali açoitado e tudo mais por ser quem ele é, e alguém chega e fala: peraí, você também era discípulo dele, ou seja, vão te prender também, nós vamos te denunciar também. E Pedro fala: não, eu não sou. Então ele foge da sua responsabilidade, meio como que preservando a sua vida, né? Não sabia o que ia dar. Ele estava completamente confuso, porque na mente deles o reino de Jesus seria um reino terreno. Eles não entendiam ainda o reino como nós entendemos reino de Deus hoje, algo espiritual. Para eles, Jesus iria ser um grande líder, que ia tomar conta em Jerusalém, ia ser coroado em Jerusalém, lutar contra Roma, vencer o Império Romano e colocar Israel acima de todas as coisas, um novo rei Davi, só que agora mundial. Essa era a ideia deles. Agora, vendo que o mestre dele estava daquele jeito e ia ser morto, eles estavam completamente confusos. E quando ele morreu, então, ficaram mais confusos ainda, se trancando e com medo dos judeus. Então, mesmo quando Jesus ressuscitou, você nota em alguns textos das Escrituras que mostram que os discípulos tinham dúvida. Eles tinham dúvida se era mesmo aquilo. Alguns, por exemplo, chegavam a ver Jesus e falavam: não, foi uma ilusão da minha cabeça, ou seja, a ideia de foi um fantasma, né? Eu vi um espírito e achei que fosse Jesus.
Você vê uma situação na Galileia, numa aparição de Jesus na Galileia, onde muitos viram e o adoraram, mas alguns duvidaram. Falaram, não é ele, não é? Imagina, era um grupo de quase 500 pessoas, segundo Paulo, por exemplo, cita isso. Então, Marcos capítulo 16, versículo 9 ao 11 diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Aqui o texto fala da Maria Madalena, mas tinha outras mulheres com ela, mas Maria Madalena parece ter sido a primeira a ter visto. De quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Olha que coisa. Continuando aqui, Lucas no capítulo 24, no versículo 9 ao versículo 11, diz assim: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, tinham mais mulheres. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes parecia loucura. Veja, eles não estavam acreditando. Lucas 24, ainda no versículo 36 ao 43, conta a história quando uns discípulos que estavam na estrada lá de Emaús, eles tinham tido um encontro com Jesus. Eles estavam andando, um cara se aproxima deles, começa a conversar com eles, e eles não perceberam que era Jesus, e só percebem isso quando ele vai partir o pão com eles. Eles acharam que é tudo uma loucura, e ele desaparece. Então eles vão depois até Jerusalém novamente, porque Emaús é Jerusalém, algo próximo, não, algo em termos de alguns quilômetros, e eles voltam para Jerusalém e vão contar para os discípulos. E quando eles estão contando para os discípulos isso, Jesus aparece lá no meio deles novamente. Lucas 24, 36 a 43, agora a leitura. Enquanto falavam sobre isso, contava aquela história, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Em outras palavras, calma, calma, calma. Porque olha o que diz o texto. Eles ficaram assustados e com medo. Eu acredito que alguns até gritaram, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, ele foi adiante ainda. Mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, olha aqui, não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, olha o passo a mais que Jesus dá: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Você nota aqui essa situação de fé e dúvida, gente, compreensível. Acho que eu e você faríamos a mesma coisa, completamente compreensível. Se eles que andaram com Jesus passaram por essas dúvidas, imagina se a gente não tivesse andado com Jesus e acontecesse isso, não é? Bom, nesse momento é preciso agora começar a reagrupar a igreja, porque a igreja foi dispersa. E é nessa dispersão da igreja, dispersão assim, mais adiante você vai ver esse texto comigo, Jesus mesmo tinha alertado: fira-lhe o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então você tem ali um grupo de discípulos reunidos com medo em Jerusalém, o povo que teve em Jerusalém, que voltou para suas terras, como os caras de Emaús, já iam contar a história, como eles contaram, para aquele viajante que eles não sabiam que era Jesus, né? Quando fala: como você não sabe? Jesus de Nazaré, que o crucificaram e o mataram, nós achávamos que ele seria o rei de Israel. Então, você nota que espalhavam a notícia assim: ele morreu, acabou.
acabou tudo. Então, essas notícias chegaram primeiro lá na Galileia, antes dos discípulos que tinham visto que ele tinha ressuscitado. Mas Jesus deu notícia para eles, dizendo, olha, vão lá para a Galileia, eu vou para lá também, eu quero me apresentar para eles lá também. Então, começa agora um reagrupamento dos irmãos. Os discípulos de Jesus, que foi completamente enfraquecido, agora começavam a ser fortalecidos e se juntar, porque juntos somos melhores, então eles começavam a se juntar, e aí que se formam as igrejas, não é? Nesse período. Então, os textos que a gente lê, dá-nos a entender através dos evangelhos de Marcos, Mateus e também no acréscimo de João, em João 21, de que se deu, em João 20, na verdade, antes, sem ser do acréscimo, em João, aparece primeiro em Jerusalém e depois na Galileia. Lucas já mostra o seu aparecimento na Galileia, como também naquele acréscimo de João 21, que aparece Jesus na Galileia. Então vamos ver aqui, primeiro, as primeiras aparições de Jesus. As primeiras se dão aqui em Jerusalém. Em João, capítulo 20, no versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, eu vou fazer uma pausa aqui que eu preciso te explicar algo antes. Talvez você sempre teve dúvidas sobre isso. Espera um pouquinho, Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Como é que a Bíblia diz 3 dias? Sexta, sábado, domingo, dá 2. Aí que está o caso. Se você notar, quando aquele céu se escureceu e tudo mais, disse que era 3 horas da tarde. Nenhum judeu tiraria ninguém da cruz ou algo parecido, ou enterraria depois das 6. Porque o sábado começa às 6 da tarde de sexta. Portanto, Jesus morreu ali entre 3 e 4 da tarde de sexta, que é o primeiro dia. Então, eles já contam ali como sendo o primeiro dia. Encerra-se aquele dia às 6 da tarde. 6 da tarde já começam as primeiras vigílias. São 4 vigílias, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 às 6. Então, essa vigília já é considerada o próximo dia. Então, Jesus então morre na sexta, passa o sábado todo, não é? Ali ninguém vai vê-lo, ninguém faz nada, porque eram judeus, não podia ter essas caminhadas longas, não poderiam abrir o túmulo, remover a pedra, não poderiam embalsamar, não poderiam fazer nada disso. Na manhã de domingo, as mulheres vão ao túmulo para embalsamá-lo. Aí já era o terceiro dia. E chegando lá, não o encontram. Então, é por isso que a gente conta aí os 3 dias. Isso foi pela manhã que as mulheres têm essa experiência. Aqui, João capítulo 20 já vai contar da tarde desse domingo. Vamos lá. João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Isso não poderia ter acontecido na Galileia, porque não dava tempo dos discípulos terem ido até a Galileia. Então, eles só poderiam começar a andar agora longas caminhadas a partir do domingo. Então, certamente ainda estavam em Jerusalém. Num texto que tem lá de Lucas 24, que eu não vou ler, o texto é muito longo, conta também a aparição de Jesus para os discípulos que estão numa estrada a caminho de Emaús. Alguma coisa ainda próxima de Jerusalém. Em Lucas 24, de 33 a 34, diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Note que esses caras, chegando em Emaús, não era tão longe de voltar para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então nós temos aqui uma outra aparição de Jesus, que foi uma aparição de Jesus para Pedro. Então teve uma aparição particular. Lá em Coríntios, Paulo relata essas aparições, cada uma delas. Conta até uma aparição que o Novo Testamento que não narra, é só Paulo que narra isso, para Tiago, né? Mas isso eu vou entrar mais tarde com vocês. Lucas 24, 36 diz assim: enquanto falavam isso, o próprio Jesus apresentou-se, esse texto eu já li com vocês, mas estou relendo. Apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Tudo isso, queridos, se deu em Jerusalém. Agora vamos para a Galileia, porque Jesus também havia dito que ele iria aparecer na Galileia. Marcos 14, versículo 27 diz assim: disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão,
pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Esse é aquele trecho no qual Pedro fala: de maneira nenhuma, Senhor, não vou deixar que isso aconteça e tudo mais. Né? E Jesus fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que aconteça isso, você já vai me negar 3 vezes. Mas vamos lá, continuando. Marcos 16, versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, aqui é o anjo falando, né? Ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Mateus 28, versículo 7. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Mateus 28, versículo 10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá vocês me verão. Mateus 28, 16. Finalmente ele vai para a Galileia. E olha o que acontece lá na Galileia. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Eu não coloquei aqui o texto. A continuação diz assim, que tinha mais pessoas e muitos creram, né, e o adoraram, mas alguns duvidaram. Depois você procura lá na sua Bíblia, o versículo 17, que diz isso, eu acabei não colocando aqui. João 21, versículo 1, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia. Então, mais uma vez, Jesus aparece lá na Galileia. Aos poucos, vocês vão notando o seguinte, que os discípulos vão notando que Jesus de fato ressuscitou, de que aquele Jesus que eles conheciam fisicamente é o mesmo que aparecia para eles, por isso as marcas, a voz é a mesma que eles reconhecem, a voz dele, as aparições dele eram no dia a dia. Tem uma que eles estão pescando e Jesus aparece, tem uma em que eles estão reunidos para comer e Jesus está no meio deles. Então começa eles entenderem que Jesus estava vivo e que apareceria para eles. Eles não sabiam por quanto tempo Jesus iria aparecer ainda para eles. No livro de Atos é que vai mostrar que ele apareceu por 40 dias. Então, teve várias aparições lá em Jerusalém, depois eles pegaram, voltaram para Galileia, e lá na Galileia Jesus aparece no cotidiano deles, no dia a dia deles, mas eles percebem o seguinte: é tempo da gente se reorganizar como igreja. É tempo de agora a gente levar adiante a lição do nosso mestre. O nosso mestre morreu, mas agora é a gente que está com a peteca na mão. Ele passou o bastão da corrida de bastão para a gente, e agora é a nossa vez de ensinarmos, né? de proclamarmos esse amor de Deus, de espalharmos esse amor de Deus. Começa a ficar claro isso para eles. No livro de Atos, que eu chamo de segundo Lucas, né? O segundo livro de Lucas, que é Atos, ele nos conta logo no começo de que Jesus apareceu para eles durante 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. Então eles começaram a compreender que o reino não era algo físico, não era um governo humano, mas era algo espiritual que precisava atingir o coração das pessoas. Aos poucos também, os olhos deles começaram a ser abertos para uma nova leitura e uma nova interpretação das Escrituras. Você percebe isso? Como eles agora conseguem perceber como foi dito pelo profeta. Olha aquilo que os profetas disseram. Você vê a ousadia de Pedro em Atos 2. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Depois ele cita Amós também. Aí ele cita o livro de Salmos. Então você vê que as Escrituras ganharam assim uma nova vida para eles. Eles começam a compreender de maneira diferente agora, fazer uma nova leitura das Escrituras Sagradas. Eles reinterpretaram a lei, você vai entender um pouquinho comigo isso um pouco adiante, porque eles entendiam que eles eram o novo Israel e agora a nova lei, né, a lei agora estava no coração deles, não contrariava a lei física que eles receberam, ao contrário, ampliava e mostrava, fora agora da religião judaica,
como que a lei funcionaria no coração dos homens. Em Lucas capítulo 24, de 25 a 27, diz assim, é Jesus que disse isso. Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e como demoraram... Aqui, só um detalhezinho, aqui eles ainda não sabiam que era Jesus, tá? Eram os discípulos lá que estavam a caminho de Emaús e um homem se aproxima deles e começa a falar. E era Jesus. Então, esse parênteses foi eu coloquei, Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eles então começaram a entender, esse Jesus ressuscitado é o mesmo Jesus de Nazaré. Então, essa ideia deles de um Jesus do dia a dia foi se fortalecendo. E na ceia, a ceia passou a ser para eles, era até chamada assim por alguns escritores primitivos da igreja, chamava a igreja de o culto da presença. Porque para eles a ceia era aquela ideia de que Jesus se sentava à mesa e comia com eles. É por isso que narra que Jesus ressuscitado comeu com eles. Então para eles, todas as vezes que eles tinham uma comida comunitária, as festas ágape, como eles chamavam, festas do amor, onde cada um trazia um pouco de comida e juntos ali comiam juntos, né? Como dizem Atos 2, se não me engano é o 44 ou 46, onde ele fala, e comiam juntos as suas refeições, né? Partiam o pão de casa em casa e comiam juntos e com alegria ali as suas refeições. Eram essas festas que todo mundo comia junto e tudo mais, e no momento dessa festa toda, parava-se, partia o pão e tomava-se o cálice de vinho, lembrando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então a ceia para eles dava esse significado de que Jesus estava ali no meio deles. Era Jesus partindo o pão ali entre eles, como diz a letra do cântico que nós cantamos, né? Durante a nossa ceia aqui na Carisma, né? Então, que quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão, né? Então Jesus ali sentado, repartindo como na última ceia dele ali, presente na terra, né? Como homem ainda na terra, repartiu ali para os discípulos entendiam que agora toda a ceia era este culto da presença de Jesus no meio deles. E aí eles entendiam, a partir de agora, nós somos esse corpo de Cristo. O Cristo ressurreto agora, o Jesus de Nazaré virou cabeça e nós nos tornamos o corpo dele. Então nós é que somos agora as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, os olhos compassivos de Jesus, somos nós agora. Esse é o corpo de Cristo. E Paulo é que deixa isso muito mais claro mais adiante. Mas os discípulos começaram a ter suas primeiras impressões nesse momento. Então, eles tomaram uma consciência, inicialmente a ideia deles, muito mais forte que o símbolo de corpo de Cristo. A primeira ideia deles, que era muito mais fácil, né, por serem judeus, de compreender isso, é que eles eram agora o novo Israel. O Israel de Deus agora não era mais somente daquelas 12 tribos, não era mais somente a tribo de Judá, né? Porque os judeus achavam que eles eram o Israel de Deus, mas eles só eram uma das 12 tribos. Então o judeu não representa Israel, o judeu é só uma das 12 tribos, né? Então eles mostram agora que não, o novo Israel é o que Deus está fazendo. Porque é interessante, Jesus como que recria a humanidade fazendo um novo homem. Diz lá em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é nova criação, é uma nova criatura, no qual Jesus é o cabeça e nós somos membros desse corpo, parte desse corpo. E Jesus faz isso comparado com Gênesis. Lá em Gênesis, como é que Deus cria o homem? Deus pega ali do barro, né, e assopra nele o Espírito. E aí o homem vive, se torna alma vivente.
Da mesma forma, Jesus se encontra com os discípulos lá em João 20, 22 e diz que soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito. E então é como se ele ali tivesse criado, ali criou, nasceu a ideia de corpo de Cristo. Então, os autores de Lucas e Atos nos revelam que houve uma descida do Espírito Santo sobre todos os que estavam em Jerusalém, diferente dessa de João, que são só aqueles 12, né, os 11, na verdade, reunidos ali em Jerusalém. Mas tempos depois, porque tem uma festa chamada Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa, numa reunião, a igreja agora já reunida, já estava a igreja, já estava reunido, já tinham tido ali uns 7 dias mais ou menos de oração, Jesus já tinha aparecido para eles durante 40 dias, então, no dia do Pentecostes, vem do céu um som como de um vento impetuoso, Atos 2, e enche toda a casa em que eles estavam reunidos, e foram vistas sobre ele, parecia um negócio como se fosse línguas, como que de fogo pousando sobre cada um deles, e cada um passa a falar em outra língua conforme o Espírito concedia que falassem, enfim, eles recebem ali todos ali o Espírito Santo, e é interessante que Lucas coloca que isso, destaca que isso aconteceu na festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes simbolizava duas coisas, era a festa da colheita, onde eles traziam os primeiros dízimos da sua colheita, algo muito importante financeiramente para o templo de Jerusalém, portanto, em Jerusalém se motivava muito que todos viessem de todas as partes do mundo, por causa das contribuições, óbvio, para trazer ali para o templo, mas essa festa também, eles celebravam a entrega da lei no Sinai, foi quando Deus deu a lei para Moisés. Isso daí, essa coincidência de datas revela algo para aquela igreja. Não é mais a lei que conduz o novo Israel, mas é o Espírito. O Espírito veio ali porque havia uma profecia dizendo que essa lei estaria agora no coração deles. E isso acontece com a descida do Espírito Santo. O Espírito, ele substitui a lei como orientação. Ele não anula a lei, mas ele reinterpreta a lei. Como Jesus mesmo ensinou. Nota que Jesus vem reinterpretando a forma como eles liam a lei. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Nota, ele não falou, leste o que estava escrito e eu estou reescrevendo. Não. A letra, o que está dito na lei é a mesma coisa, só que eu quero te mostrar um outro ângulo, uma outra forma de se ver essa mesma lei. Então, o Espírito Santo, ele dá continuidade ao ensino e à missão de Jesus. O Espírito Santo era o próprio Jesus agora, na pessoa do Espírito Santo, no coração daqueles homens e mulheres, porque eu sempre falo aqui discípulos, por causa que na nossa língua portuguesa existe esse genérico masculino, né? Você fala todos, está incluso todos e todas, né? Eu brinco de vez em quando falando, olá a todos, bom dia a todos e a todas, né? Eu estou brincando falando isso, porque não é necessário isso na nossa língua portuguesa, embora tenha uns que hoje querem inventar até todas, né, também, mas isso aí é besterol, tá? Todos já inclui todos de uma vez. Da mesma forma, quando falo discípulos, se refere a discípulos e discípulas de Jesus, porque haviam mulheres ali também em Atos, naqueles 120 que estavam ali reunidos. Tem até nome de algumas delas que você vê ali em Atos capítulo 1. Mas olha só, Jesus ele vem falando para os discípulos, eu vou dar um outro para vocês. Quer ver um exemplo? Eu vou mostrar aqui primeiro em João 14. João 14, versículo 16 e 17, ele diz assim, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês, ou seja, é Jesus, e estará em vocês. Bom, na nossa língua portuguesa a gente se perde um pouco nesse texto porque fala outro conselheiro. Ali está falando allos paráclitos. Allos, a palavra traduzida como outro, não é um outro diferente. Outro diferente é heteros. Quando ele usa allos, ele está falando de um outro igual. Um outro da mesma espécie, um outro igual a ele, um outro da mesma essência. É ele mesmo numa outra pessoa. Paráclitos é alguém que está ao lado, né? Então, você me tem aqui do lado, eu estou aqui do lado de vocês. Eu vou colocar um outro do lado de vocês aqui, mas só que eu mesmo numa outra forma.
na forma do Espírito Santo. Então, e ele fala, porque vocês conhecem o Espírito Santo. Ele vive com vocês, vocês estão me vendo aqui, e agora estará em vocês. Tanto que ele diz no outro texto, viremos nele e faremos nele morada. Então é isso. Ele está falando, eu vou continuar guiando vocês, só que de uma forma diferente da que vocês estão me vendo hoje. Em João 15, versículo 26 e 27, diz assim, quando vier o conselheiro, é a mesma palavra Paráclitos, eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito iria agora dar a eles um entendimento maior sobre Jesus. Eles iriam compreender Jesus de uma maneira diferente agora. João 14, 26 diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, Paráclitos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Ou seja, agora o Espírito Santo lembraria a eles tudo que Jesus falou e também ensinaria, porque eles iriam enfrentar situações agora que Jesus não tinha ensinado. Como, por exemplo, em Atos 15, vocês vão ver uma situação lá que Jesus não tinha ensinado sobre aquilo. Mas eles souberam que decisão tomar naquele momento, porque Jesus deu agora para eles a chave do reino dos céus, a chave de como interpretar. Ele deu a eles o Espírito Santo, de modo que eles conseguiam agora tomar as decisões necessárias, depois de oração e comunhão com Deus, eles saberiam as melhores decisões a tomar, porque o Espírito Santo, ele mesmo, Jesus, estaria ali na pessoa do Espírito Santo, o próprio Pai estaria ali na pessoa do Espírito Santo, orientando para eles o que deveriam fazer. Agora dá para a gente entender um pouco mais a igreja em Jerusalém, segundo ponto da nossa aula hoje. A ideia deles é de ser o novo Israel, e para que a gente compreenda melhor esse conceito, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que vocês, ao longo dessa semana, revisem 2 aulas nossas. Coloco aqui na tela as 2 aulas para vocês. A aula 6, chamada História Deuteronomista, e a aula 7, a Confederação das 12 Tribos. É necessário você revisar essas 2 aulas para compreender o que estava na mente deles. Porque para eles, o novo Israel, então, quando que Israel se tornou Israel? Não é? Como nação, quando eles se reuniram e se congregaram naquelas 12 tribos, formando aquela confederação das 12 tribos, e ali eles eram uma nação. Então, eles agora, se sentindo a igreja uma nova nação, um povo para Deus, eles entendem agora que eles precisavam ter esta utopia coletiva de ser um povo que seria guiado por uma lei que estava no coração deles. Todo mundo sabia o que era certo ou errado. Todo mundo sabia o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Por isso que diz lá que vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine, mas o Espírito ensina todas as coisas, no sentido de que vocês vão poder tomar as decisões certas coletivamente como nação. Não precisa ter um rei sobre vocês. Era uma utopia. Quando eu falo utopia, não é uma coisa assim, isso é utopia, não existe. Você está usando errado a palavra utopia. Utopos é não lugar. Utopia é o mesmo que a gente fala de esperança. Utopia é um ideal que eu ainda não alcancei. Quando eu alcançar, deixou de ser utopia. Utopia é aquilo que a gente fala de um alvo para a minha vida, um sonho para a minha vida, um desejo que eu tenho, um ideal para a minha vida. Isso é utopia. Então, nesse sentido positivo da palavra utopia, tá? Então, eles tinham essa utopia do reino de Deus, Deus reinando nos homens, reinando através do Espírito Santo nos nossos corações, sem a necessidade de um governo humano, sem a necessidade de políticos. Gente, isso é um sonho! Isso é um sonho, isso é um sonho. Ah, meu Deus, venha o teu reino. Um país sem governantes, imagina um negócio desse, seria algo como se todo o povo seguisse a lei do Senhor, amasse o próximo, respeitasse o direito e a justiça que está na lei, ou seja, há uma constituinte a ser obedecida, que é a lei de Deus, e todos vivêssemos em paz, sem necessidade de fronteiras, sem necessidade de governantes, sem necessidade de nada disso. Essa é a nossa utopia, esse é o nosso ideal, não é?
Jeremias capítulo 31, versículo 33 cita isso como profecia. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Bom, é importante você voltar lá e ouvir e assistir essas duas aulas que eu lhes falei. Até para você recuperar a história deuteronomista e a confederação das 12 tribos. Aí você vai entender um pouquinho melhor, nem teria necessidade de você me fazer perguntas em cima disso se você ouvir aquelas duas aulas, tá bom? Eles passariam a viver como igreja agora, igual aquela confederação das 12 tribos, porque eles agora eram essa nação de Deus. Nota que a igreja primitiva já começou com a ideia seguinte, que a nação santa não é Israel lá da Palestina, nação santa agora é a igreja de Deus. Naquele tempo, eles não estavam ainda espalhados em toda a terra, isso é construído na igreja ao longo do livro ali de Atos, você vai ver isso comigo. Mas nesse momento eles já entendiam. Quando Pedro, muitos anos depois, escreve para irmãos que estavam espalhados em todas as nações do mundo, porque ele fala sobre as pessoas da dispersão, ele fala que vocês é que são essa nação santa. Você que está aí longe e tudo mais, você é o Israel de Deus. O Israel de Deus não é os caras que estão lá hoje, lá em Israel, com aquela bandeira azul e branca, com aquela estrela de Davi, que não é de Davi coisa nenhuma, que nunca Davi teve uma estrela daquela. Você não tem uma prova histórica que aquela é a estrela de Davi. Aquilo lá é coisa da Cabala, da Idade Média, né? Mas, e que hoje ostentam nos púlpitos evangélicos por aí, por puro engano. Mas voltando... Pedro mesmo está dizendo, nação santa não é essa daí não, nação santa é a igreja de Deus. A igreja primitiva já entendia isso e Pedro, olha, muitos anos depois, talvez lá, veja bem, igreja primitiva nós estamos falando perto do ano 30 mais ou menos, Pedro escreve essa carta perto do ano 60 e pouco, 62 talvez, quando Pedro escreve essa carta. Então 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, ele diz assim, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês quem? A igreja. Olha para quem Pedro direciona lá em Pedro capítulo 1, versículo 1 em diante. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas. Ele está falando de Jesus aqui. Aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí ele continua. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, quando esta igreja entende que eles são essa nação, quando essa igreja entende que agora a lei estava no coração deles, quando essa igreja entende isso, o que eles vão viver? Eles vão repetir aquilo que a comunidade das 12 tribos viveram lá no começo, que nós estudamos naquelas duas aulas que você precisa rever. Então, agora dá para você entender por que eles tinham aquele negócio de partilha, de repartir o que tinham. Tinham várias razões. Uma delas é que a igreja ali em Jerusalém surge com muita gente de fora da nação, que se converteram ali com a pregação de Pedro em Pentecoste. Diz que o número foi para quase 3.000 pessoas batizadas num só dia. Depois o número sobe para quase 5.000. E esse povo vai comer o quê? Vai viver do quê? Então, os irmãos que tinham propriedades e bens, não é que o povo vendia sua própria casa e ia morar na rua ou morar na casa do irmão. Não era isso, não. O povo vendia suas coisas extras. Por exemplo, a Bíblia cita o próprio José, que o pessoal apelidou de Barnabé, vendeu terras que ele tinha e bens que ele tinha e doou ali aos pés dos apóstolos. Era isso que os irmãos faziam. Por quê? Se eles se reuniam de casa em casa, eles tinham casa, certo? Então, não é errado ter casa. O que eles estavam dizendo é que eles vendiam o extra, para quê? Para poder ter recursos, principalmente de comida, para que aqueles irmãos que haviam se convertido e que eram de outras nações, pudessem ter tempo para ser discipulado, formado, lembra? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações, Atos 2,42. Então, para que eles perseverassem nisso e aprendessem, para depois voltar para suas terras, né? Então, eles mantiveram isso ali.
Atos 2, 44, 45 mostra a beleza de como essa igreja vivia ali, nessa comunhão, como se fosse aquela primeira nação de Israel lá da Confederação das 12 Tribos. Veja aqui, Atos 2, 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Continuando, Atos 2, 32. Diz assim, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Atos 4, agora de 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Está aí. Bom, gente, uma ação dessa do Espírito Santo no meio da igreja, avivamento, como a gente chama hoje em dia, né? Como esse acontecendo ali, esse povo de coração ardente diante de Deus, porque o texto de Atos 2, 42 a 47 é fantástico, porque ele conta ali que diariamente eles faziam isso, todos os dias comendo junto, era um acampamento, um retiro espiritual, só que diário, entendeu? Daquela igreja. Isso fortaleceu demais esse povo, e esse povo cresceu muito, porque se converteu muita gente mesmo. E aí, com esse monte de conversão, alguns problemas surgem. Atos 5 já mostra um problema ali com Ananias e Safira, corrompendo um pouco a igreja. Finalmente chega um problema que ocorre na igreja lá em Atos 6. É aí que a igreja ela precisa se reestruturar. E eu entro no meu terceiro ponto da aula hoje, as primeiras estruturas da igreja. Houve um tempo em que houve a necessidade agora de organização. Tudo que eles estavam experimentando lá era uma coisa maravilhosa, era uma coisa linda, mas eles precisavam agora de alguma estrutura de organização para continuar a praticar tudo aquilo. Por quê? Porque começou a ter problema. Veja bem, a maior parte daqueles primeiros discípulos eram todos galileus. Atos 2 fala isso, não são galileus esses homens? Né? A maioria é tudo galileu, só que eles estavam lá na Judéia. Ora, eles pregaram lá na Judéia. E diz o texto de Atos que se converteu gente de várias partes do mundo, inclusive da Judéia. Aí em Atos também começa a falar que sacerdotes também começaram a se converter. Então um monte de gente lá da própria Judéia também se convertia. E aí olha só o que acontece. Bom, os discípulos eram judeus, né? Falavam aramaico, tá? Falavam aramaico. Lá na Judéia também se falava aramaico, igual na Galileia se falava aramaico. Na Galileia se falava um pouco de grego koiné, mas na sua maioria era aramaico. Jesus pregava em aramaico e falava em aramaico. Lá na Judéia também, aramaico. Então eles estão ali tudo em aramaico e conhecem todo mundo e falando com todo mundo. Acontece que se converteu gente vinda de outros lugares. Então se converteram muitos judeus chamados helenistas. O que eram judeus helenistas? Judeus de fala grega e de costumes gregos. Para você entender isso melhor, tem que também voltar aqui e pegar umas aulas minhas, onde eu mostro naquele período em que a Judéia foi dominada pelos gregos e os judeus espalhados no mundo inteiro. A Septuaginta, por exemplo, é uma tradução da Bíblia para o grego, para o pessoal poder entender, porque eles não entendiam mais o hebraico, que o aramaico e o hebraico são parecidos, mas o grego não, então eles não entendiam. Então os judeus de fala grega começaram a ter problema, por quê? Porque os judeus de fala hebraica, e todos os apóstolos eram de fala hebraica, eles não conheciam as necessidades daquele povo, dos de fala grega. Não conhecia. Primeiro que não falava, não sabia quem que era viúva, quem que não era. Aí começa a ter reclamação no meio do povo. Vamos entender isso lendo o texto. Atos 6, versículo 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, outra versão, a versão de Almeida, diz multiplicando o número dos discípulos, ou seja, mais do que dobrou o número de gente lá no meio da igreja, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por quê? As suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram:
não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, o ensino das Escrituras, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, olha só a categoria que tinha que ser, de bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. É muito provável que quando diz que ele reuniu todos os discípulos de fala grega, é o mais provável, tá? Vou dizer o porquê já adiante. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram, e aí todos que são escolhidos são nomes gregos, né, de fala grega. Então tem aqui, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, que vai aparecer depois no capítulo 8, Estevão aparece no capítulo 7, Filipe aparece no capítulo 8. Prócoro, que a gente só vê o nome dele aqui, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, ou seja, lá da Síria. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O que você nota agora é que a igreja precisava se estruturar, e por estruturar estou falando agora de estrutura, entre aspas, hierárquica, ampliar a liderança. Não bastavam os 12, sim, os 12, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Filipe, Bartolomeu. Judas saiu, entrou Matias no lugar. Continuaram sendo os 12. Atos capítulo 1 mostra isso. Então, além dos 12, agora nós temos mais 7. Eles não são chamados de diáconos. Muita gente fala, aqui são os diáconos. Não, não são chamados de diáconos. Aqui no texto não são chamados. Então, eles são também ministros, né? Servos, né? Servos da palavra, como a Bíblia mesmo diz. É gente que era responsável pelo ministério da igreja. E aqui temos esses 7 homens, e interessante porque você vê Estevão começa pregando, Filipe também pregando, então eram homens que lidavam com a diaconia da igreja, com o serviço da igreja, com a administração aos pobres e aos necessitados, mas eram grandes pregadores também, não é? Então, uma nova liderança, uma liderança mais ampla surge. Mais adiante você vai ver que surgem novos apóstolos, Barnabé não está aqui, não é entre os 12 e apóstolo, Paulo surge como apóstolo, mais adiante Paulo cita tal de Andrônico, de Júnia, de Epafrodito ou Epáfras, que é a mesma pessoa, Silas surge também como apóstolo. Então você vai vendo vários grupos, você vai vendo profetas e mestres, isso já em Atos 13. Então a igreja ela precisa crescer e se estruturar de uma maneira diferente. Por quê? É como uma árvore. Você planta, eu acompanhei uma plantação de uma árvore, diz a Bíblia, diz a sabedoria humana, que uma das coisas que a gente precisa fazer na vida é plantar uma árvore. Eu tive a honra de fazermos isso lá em casa, né? Nós lá em casa, eu e a Magda, os meninos também, plantamos uma árvore. E quando plantamos ela era pequenininha, um caule fininho, bonitinha, que fofa que ela era, né? E essa árvore foi crescendo e crescendo, e o seu tronco foi aumentando ali, né? Suas raízes ficando mais profundas. Por quê? Por que o tronco dela não continuou sendo fininho? Ele precisava se ampliar, né? Daquela maneira. Porque para aguentar o peso daquela árvore toda. Então, é importante a gente saber que a estrutura da igreja ela precisa ser modificada para aguentar o crescimento dela. Isso pode dar algum problema? Pode, mas também pode dar certo. Como nós vimos no bate-papo entre eu e o Rui aqui, o que faz a igreja sempre dar certo com toda a estrutura que ela tem
é quando ela se torna odres novos, odres maleáveis, uma estrutura maleável, uma igreja que se adapta ao mover de Deus, à ação de Deus no meio da igreja. Seria muito ingênuo a gente pensar que um movimento como esse, como era a igreja, ele fosse crescer e ele fosse se expandir sem ser necessário nenhuma estrutura por detrás. Ah, não, é o Espírito que vai direcionar. É o Espírito que vai direcionar, mas ele mesmo inspira os irmãos para construírem estruturas que com o tempo tem que ser modificada. A estrutura da igreja de Jerusalém não permaneceu ao longo de toda a história. Foi uma estrutura para aquele momento, que mais tarde aparecem outras formas de estruturas no meio da igreja. A estrutura para a igreja ela deve ser sempre assim. Jesus falou de vinho e odre. Odre é um recipiente de couro, né, flexível, novo, né, quando ele é novo. Você coloca o vinho ali dentro, o vinho fermenta e aquele odre se estica, ele se adequa para poder conter aquela fermentação do vinho. E o odre, então, nos fala das estruturas da igreja. De tempo em tempo a gente tem que mudar algumas coisas no meio da igreja. Tem que mudar a liderança, tem que mudar forma de culto, forma de reunião, todo tipo de forma de reunião. O modo como a gente se reunia com os idosos tem que mudar, o modo como a gente se reunia com os jovens, estou falando aqui da Carisma, com as crianças tem que mudar muitas vezes o método que nós usamos, nos nossos jovens, o local de reunião, a forma de culto nossa, a maneira nossa de cantar, de pregar, de tocar, tudo, enfim, de tempo em tempo, estrutura física, não é? A gente vai mudando as estruturas à medida que a igreja vai crescendo e exigindo essas mudanças entre nós. Queridos, enquanto nós estivermos livres, eu vou ler uma coisa aqui para vocês e depois eu explico por que eu estou lendo, porque ela é uma cópia de algo que eu preciso te contar. Eu vou ler. Diz aqui, na sua apostila é o item, deixa eu ver se é desde o E. Não, é desde o F em diante. Enquanto estivermos livres e abertos para fazermos qualquer mudança necessária em nossas estruturas, seja na forma de governo, forma de adoração, administração, reunião ou comunhão, estaremos protegidos. Não há por que se perpetuar as estruturas se o objetivo é seguir o Espírito. O importante é recebermos e sermos cheios da vida de Deus e expressarmos o reino de Deus, justiça, paz, alegria no Espírito Santo ao mundo. Por que eu copiei isso aqui? Eu copiei isso de uma apostila que eu mesmo escrevi no ano de 93, num outro grupo que eu pastoreava, em que eu entendi que a nossa estrutura naquele grupo tinha se enrijecido de tal maneira que não tinha mais espaço para o Espírito Santo. Tem determinadas igrejas que a reunião é tão organizadinha humanamente falando, que já dizia alguém, acho que foi Bob Mumford que disse isso, ou foi um outro irmão, que diz assim, ou foi o Juan Carlos Ortiz que disse que se o Espírito Santo sair de lá, ninguém vai notar, porque a roda funciona normalmente. Assim são algumas grandes denominações hoje, a estrutura hierárquica deles faz a roda funcionar de tal maneira que não precisa mais nem buscar Deus, que o negócio ali já é uma máquina que funciona, não é? Você vê isso principalmente em algumas estruturas mercantilistas de igrejas que a gente tem nos nossos dias. Basta o líder ir lá na TV ou chamar o povo para sair na rua e tudo mais, que aquele rebanho todo vai atrás e movimenta, tem que dar dinheiro, todo mundo dá. Então as estruturas funcionam muitas vezes assim, sem ser necessária uma ação do Espírito Santo. Mas eu notei naquele grupo onde nós estávamos que nós estávamos rígidos. Não estou fazendo nenhuma crítica a eles hoje, estou falando naquele tempo que eu estava lá, portanto eu sou um dos culpados também. E eu queria chamar-nos a um arrependimento, a uma mudança, a uma flexibilização e flexibilidade. Buscarmos a Deus juntos, buscarmos um coração quebrantado, pedir para Deus uma ação do Espírito Santo. Não deu. E o que acontece? Quando o vinho novo cai em odre velho, arrebenta tudo. E foi o que aconteceu. Então, eu fui um dos arrebentados também, não é? Nisso tudo. Foi assim que começou aqui a Carisma, meses depois. Foi muitos meses depois disso. Foi no ano seguinte a Carisma que você conhece hoje começou. E aí, eu tenho isso como uma lição para a minha vida. Aqui, entre nós, na Carisma, precisamos estar sempre flexíveis, sempre dispostos à mudança
e sempre buscando um novo, e não um novo antigo, um novo novo. E é isso que eu estou esperando para esse tempo agora na nossa comunidade. Nossa comunidade precisou mudar as suas estruturas, se tornar flexível, num período em que na nossa nação e no mundo inteiro exigiu isso por causa de uma pandemia no mundo. A pandemia não terminou, ela vai continuar aí por algum tempo ainda, mas nós agora vamos trabalhar numa nova estrutura, propícia para esse momento em que estamos vivendo, continuando flexível, fazendo o que for necessário fazer. Por quê? Porque enquanto formos flexíveis, somos odres novos onde o Espírito Santo possa ser derramado sobre nós e a gente experimentar algo muito bom. Como eu disse aqui, o importante é nós recebermos e sermos cheios da vida de Deus e expressarmos o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Enquanto a gente vê justiça social entre nós, onde os ricos não se comportam como ricos, mas ricos e pobres podem andar juntos, onde não existe classes sociais entre nós, onde não existe lugares especiais para irmãos mais ricos na igreja, nem bajulação de gente rica, mas que ricos e pobres nem sabem quem que é rico e quem que é pobre, não é? Mas que nós nos ajudemos mutuamente uns aos outros, continuemos a ser generosos com obras sociais, né? E ajudando pessoas. Enquanto nós tivermos paz nas mensagens, quando termina a mensagem, você fala, Deus falou comigo. No cântico, na adoração, você percebe, Deus falou comigo. E enquanto estivermos cheios da alegria do Espírito Santo, então continuaremos sendo odres novos. Espero que a gente nunca perca isso e que nunca se arrebente esse odre nosso, mas que a gente sempre seja flexível e possamos passar até para a próxima geração uma igreja sempre aos pés do Senhor e buscando o Senhor de todo o coração. Que a gente seja assim. Que Deus abençoe a minha vida e a sua, para que a gente sempre se arrependa dos erros, conserte os erros, modifique o coração, entregue o coração para Deus, tenhamos uma vida de oração e paixão pelas Escrituras. E se você puder, ouça a mensagem de domingo passado, onde a gente trata disso também, minhas recomendações, um coração sempre aberto para Deus na leitura das Escrituras, um coração sempre aberto para Deus na oração e uma experiência nova de adoração, pode ser até com um cântico antigo, mas ele se tornou um cântico novo nos seus lábios. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, como disse o profeta, converta-nos, Senhor, e seremos convertidos. Muda o nosso coração, Senhor, e o nosso coração é todo teu. Nós nos abrimos para o Senhor, para sempre experimentarmos a ação do Senhor entre nós. Encha-nos sempre com teu Espírito Santo. Batiza-nos todos os dias com tua graça, com teu Espírito, para que a gente tenha um coração derramado diante do Senhor sempre. Em nome de Jesus que te pedimos isso, Senhor. Amém e amém. Vamos aqui às perguntas que foram nos trazidas aqui. O Cleiton me pergunta aqui, Anésio, os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus inicialmente, ou seja, visualmente. Jesus estava em um corpo glorificado? Ô, Cleiton, eu tenho uma maneira de olhar para esse texto da seguinte forma. Tem uma questão cultural aí. Os homens, naquele tempo, se vestiam praticamente todo mundo igual. Todo mundo era muito parecido, principalmente na Judéia, né? Principalmente na Palestina. Na Palestina você vê ali todo mundo de homem, cabelo comprido e barba. Então, muito parecido. A maioria dos homens também cobriam a cabeça, isso naquela região. Tanto é que, por exemplo, Jesus era uma figura muito conhecida, mas Judas faz um código com os homens para prendê-lo. Você acha que aqueles homens nunca tinham visto Jesus? Claro que tinham. Mas Jesus faz um código, por quê? Porque imagina, de noite, a pessoa com aquele manto todo, aquela barbona, um negócio cobrindo aqui a cabeça, não dá para notar o rosto da pessoa, quem que é. Então, eu acredito que eles não conheceram por causa disso. Viram ali o cara, de repente até falaram meio parecido, né? Mas de repente até acharam que fosse. Mas assim, nós vimos o cara morrer, não é ele, é alguém parecido. Porque assim, você via pouco da pessoa, você via praticamente isso daqui, ó, só da pessoa. É igual de máscara, já viu a gente de máscara hoje em dia? Tem gente que para e me cumprimenta tudo mais. O que eu faço? Eu cumprimento também, alguém do meu lado pergunta, quem é? Eu falo, não sei.
por causa da máscara, né? Então imagina lá com o rosto coberto, com essa parte toda coberta, aquela barbona toda e todo mundo praticamente vestido igual. Eu acho que foi por causa disso, tá? Então eu acho uma causa mais natural aqui do que uma outra causa. Opinião minha, mas eu acho que qualquer interpretação que dermos aqui, o fato é que eles não reconheceram. Uma outra pergunta do Cleiton Nunes também, Anésio. Se tivemos outros apóstolos depois dos 12, então pode-se levantar apóstolos hoje também? Sim, sim. Não deixou de existir apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja. Eu ia dar esse estudo. Essa aula era para ter sido sobre os dons ministeriais, que eu dei lá os dons de Coríntios 12, eu ia entrar em Efésios 4. Resolvi não entrar para explicar isso mais tarde, dentro disso que eu estou falando aqui com vocês. Quando eu mostrar para vocês aqui as viagens de Paulo, tudo mais, principalmente a igreja em Antioquia, aí eu vou mostrar melhor essa questão dos dons ministeriais. Isso vai ser lá em Atos 13:1. Ali eu vou ampliar. Mas, como eu vi que surgiram novas perguntas aqui, eu vou ler várias perguntas aqui, olha só, e eu vou responder as 3 perguntas aqui de uma só vez. Diz aqui assim, bom, a pergunta do Cleiton é se podemos ser apóstolos hoje. O Mário Andrade pergunta, Anésio, qual deveria ser o papel dos apóstolos nos dias de hoje? E a Dalveli pergunta, qual a diferença de pastor e profeta? Então vamos lá. Eu vou resumir, tá bom? Nós vamos estudar isso melhor, como eu disse mais adiante, com todos os detalhes, textos bíblicos e tal, vai levar 1 hora de ensino. Então eu vou tentar resumir isso 1 hora aqui agora. Ó. 5 dons de ministério. Efésios 4:11 diz que Deus deu à igreja uns como apóstolos, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Por que eu baguncei aqui com vocês? Pelo seguinte, olha só. Apóstolo. Eu gosto de usar o polegar como símbolo do apóstolo, porque é o dedo que toca em todos os outros dedos. A Bíblia mostra em Efésios, se não me engano, 2:20, que tem o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, o ensino das Escrituras, é mais do que o ensino, a pessoa do apóstolo, ela é um fundamento para a igreja. Apóstolo e o profeta. É um fundamento para a igreja, porque diz que ele não só ele é fundamento, como ele lança fundamento. Quando você ouve a ministração do apóstolo ou do profeta, aquilo te dá solidez, você fala, meu, isso daqui é sério, é obra séria, você assim tem alicerce debaixo de você. Geralmente igrejas que são de fato abertas e que recebem ministérios apostólicos e proféticos, são igrejas sólidas, firmes, que não fica aí ao redor por qualquer vento de doutrina. Eu explico melhor esses dons, à medida que eu vou explicando os outros, eles vão clareando os outros dons. Profeta. Só um detalhezinho, apóstolo. Por que ainda eu digo que existe apóstolos hoje em dia? Bom, primeiro, nós temos um grupo de apóstolos que é um grupo fechado, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Esse ninguém mexe, tá lá. Mas tem os apóstolos chamados apóstolos do Espírito Santo. Paulo é chamado de apóstolo, não é dos 12. Barnabé é chamado de apóstolo, Andrônico, Júnia, Epafrodito, Epafras, Silas, não me vem à mente agora outros nomes, mas são homens que são chamados, até o Timóteo fazia parte da equipe apostólica de Paulo também, parece que Zenas também tinha uma equipe apostólica, Apolo também. Então você tem aí um grupo de apóstolos no Novo Testamento. Inclusive, chegava a ponto de ter falsos apóstolos, que Paulo denuncia em Coríntios 11. Ora, se tinha naquele tempo, por que não hoje em dia? Ainda precisamos de apóstolos hoje em dia. A palavra apóstolo é a palavra timoneiro, né? É como representava, na verdade, quase que assim o capitão do navio e aquele que dava a ordem para onde o navio ia. O apóstolo dá uma ideia de um desbravador de mata, alguém que vai à frente dos outros, alguém que dirige a igreja no sentido de uma vanguarda. É interessante isso que o apóstolo faz. O profeta, eu gosto de usar o dedo indicador para falar do profeta, porque o profeta ele aponta o caminho para Deus e aponta o caminho de Deus para as pessoas. Agora é interessante que Atos 13 fala, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Tinha 5 ali. E diz que eram só profetas,
e mestres. Ora, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E aí, mais adiante, Paulo e Barnabé passam a ser chamado de apóstolo. Então, Paulo e Barnabé, eles eram ou profeta ou mestre. E aí eles são enviados, e a palavra enviado é a palavra apóstolo, né? Eles são enviados, e aí assume essa característica apostólica, né? Ou como apóstolos. Então, você vê que às vezes a pessoa ela opera em vários dons, né? É o que você vê. Paulo era talvez profeta ou mestre, né? Como Barnabé, e eram também apóstolos. Então, por isso que eu falo que o apóstolo ele toca em todos os dons. Por quê? Porque o apóstolo é aquele que a hora que precisa ser um evangelista, ele é um evangelista. A hora que ele precisa ser pastor, ele é pastor. A hora que ele precisa ser mestre, ele é mestre. A hora que precisa ser profeta, ele é profeta. Então, eu aprendi isso, por exemplo, com Jorge Mitian e Jamé Nobre. Eles dizem, por exemplo, que, na verdade, você tem 4 desses dons de ministério trabalhando no meio da igreja, e desses dons ministeriais é que surge o dom apostólico. É alguém deles ali que surge como um apóstolo, que ele toca em todos os outros dons. É interessante isso. Então o apóstolo é alguém mais flexível, nesse sentido que toca em vários dons. O profeta, ele é aquele que lança luz, é aquele que revela as escrituras para nós. O profeta não é o dom de profecia. O profeta tem a ver com alguém que, ao ensinar, lança luz para você de uma determinada maneira que dirige a igreja. É para cá que nós vamos, nós não vamos fazer isso. Isso aqui é pecado, está denunciado. O caminho da santidade é esse aqui. O profeta trabalha dessa maneira, por exemplo. Vou dar um exemplo. A ministração de domingo eu assumi, foi uma ministração profética, a ministração de domingo passado, aqui. Aquela que diz assim, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é o caminho de Deus, isso aqui é a igreja. Ou alguns estudos nossos que a gente olha assim, a história, entende o momento presente e guia para o futuro. Isso é profético. Você tem o ministério do evangelista, que dentre todos é o que vai mais adiante, por isso esse dedo aqui do meio. Porque o evangelista, você vê, Filipe, por exemplo, na Bíblia era chamado de Filipe o evangelista. Atos 8 não cita isso, mas em Atos 21, se não me engano, o chama de evangelista. Porque o evangelista ele vai botar fogo no meio da igreja para a igreja pregar o evangelho, falar do evangelho e viver o evangelho e ganhar pessoas e levar pessoas à salvação. O evangelista trabalha, aquece a igreja, bota fogo na gente para a gente viver o evangelho e tocar pessoas. Então, às vezes, o apóstolo age como evangelista. O evangelista não é só o que prega, mas o que trabalha com... Veja bem, os dons de ministério, eles são para trabalhar com a igreja, eles foram dados para a igreja. Então, muitas vezes, o evangelista não tem muito a ver com ir pregar salvação para as pessoas, mas muitas vezes em mobilizar a igreja para que a igreja faça isso. O ministério do pastor, eu gosto desse, que é o dedo da aliança. Então, o ministério do pastor é o ministério mais discreto de todos, porque, na verdade, é aquele que vai trabalhar em manter o corpo unido, que vai trabalhar em consertar conflitos no meio do corpo, trazendo as pessoas para mais próximas uma da outra. Você vê o Salmo 23, o pastor ele tem que fazer aquilo lá, o pastor ele tem que trazer refrigério para a alma, o pastor tem que ver se a ovelha está ali com febre, não é? O pastor ele alimenta o rebanho, ele toca ali o rebanho de perto, o pastor faz isso. E o mestre, eu gosto de usar o dedo mindinho como sendo representante do mestre, porque é aquele dedo que vai lá no mínimo detalhe, aquele lugarzinho onde ninguém entra. Pois bem, o ministério do mestre é o que toca nesses lugares. Aqueles detalhes que a gente vê assim, eu falo, meu Deus, eu nunca vi isso. Estava na Bíblia o tempo todo, eu nunca enxerguei. O mestre é que dá esses detalhes. Então, como você vê, tem 5 dons de ministério que, como os dons espirituais de Coríntios 12, muitas vezes se intercalam entre si. Como Paulo, por exemplo, e Barnabé, que era profeta ou mestre e depois ainda é apóstolo, você vai ver que muitas vezes alguns irmãos operam em diversos dons ao mesmo tempo. O dom mais necessário para aquele tempo. Portanto, é um chamado ministerial e ele pode operar em diversos dons de ministério. Não é que assim, o cara é profeta, nunca vai ser mestre na vida. Não, de repente, um período da vida dele ele opera como mestre, outro como profeta, outro como evangelista, quem sabe um tempo até num ministério apostólico e por aí. O que aí eu emendo? Por exemplo, o Mário perguntou, Anésio, qual que deveria ser o papel dos apóstolos nos dias de hoje? Bom, primeiro, o que não deveria ser? O que não deveria ser, o apóstolo, é aquela ideia de presidente da obra.
Antigamente se chamava presidente da obra, depois passou a ser chamado de pastor líder, depois de pastor sênior, depois foi chamado de bispo, hoje é chamado de apóstolo. Tem uns aí que se deram o nome de pai apóstolo, que é apóstolo de apóstolos, ou um outro que chama, pior ainda, porque inventou a palavra, pai apóstolo, né? E aí o cara, não contente com isso, está se chamando agora de patriarca. Patriarca é o nome que se dá para o Papa, vamos dizer assim, dentro da igreja, dentro da outra ala da igreja, né? A igreja ortodoxa. No meio da igreja ortodoxa não se fala Papa, se fala patriarca. Então, gente, aí eu acho que tem um pouquinho de... Tem soberba aí no meio, tem algumas coisas que não me parecem com Jesus. Não me parece com Jesus. O que você vê são pessoas que são manipuladoras, gostam de título, de cargo. Paulo diz que o apóstolo é escória. Sabe qual é o termo que Paulo usa ali? É esse mesmo que você está pensando. É esse mesmo. Estrume, para não dizer outra coisa, tá? Apóstolo é isso, gente. Apóstolo tem que estar lá no fundo. Apóstolo é fundamento. Cadê o fundamento desse? Eu estou num prédio. Cadê o fundamento? Você não aparece. Então, apóstolo não é o cara que está em evidência, apóstolo está lá por baixo, trabalhando no meio da igreja, nesse sentido, porque não chama atenção para ser a igreja que aparece, a igreja que funciona. Se há uma pirâmide, ela está de ponta cabeça, entendeu? Então, o apóstolo está lá embaixo, nesse sentido. Então, gente, como está uma confusão nesse negócio hoje em dia, porque qualquer um hoje é apóstolo, né? Hoje tem até anel de apóstolo, anel de bispo, como está essa confusão toda? Eu prefiro o bom e velho termo de pastor, tá? Eu sou pastor, porque eu amo a ovelha, eu gosto das ovelhas, eu gosto da igreja. Aí eu ministro como mestre, como profeta, desperto a igreja para serem evangelistas. Se necessário, a gente sai e faz obra lá no Nordeste ou lá na África, obras apostólicas, não importa. Mas o que eu acho é o seguinte, eu sou seu irmão, então não precisa de título para isso. Por exemplo, é interessante, Filipe nunca se chamou de evangelista. O povo é que diz isso dele em Atos 21, Filipe o evangelista. Então, os outros é que chamaram ele daquilo. Então, gente, a gente não precisa de título, na verdade. A gente precisa de funcionar. Então, vamos funcionar melhor. Mas vai ter uma aula só sobre isso. Eu me prolonguei bastante aqui, mas é que tinham 3 perguntas aqui dentro da mesma área, né? Eu vou só comentar uma coisinha, não está nem nas minhas perguntas que me veio aqui, porque eu li no chat um irmão assim, falando, poxa, eu tatuei a estrela de Davi em mim, que vergonha. Meu irmão, não tem vergonha não, querido. Não tem vergonha disso não. Vergonha dá aqueles que tatuaram, sabe? Tatuaram político, o cara que tatuou o nome da namorada e desmanchou a namorada, desmanchou o namoro, né? Depois você tem que remendar a tatuagem. Aquela pessoa que tatua um nome e aí tá errado, né? Ajo que ajar, né? Tá errado o português, aí tem que ter vergonha, né? Aí tem que ter vergonha. Meu querido. Eu te recomendo o seguinte, que daria vergonha se tivesse tatuado assim, sabe? Símbolo do São Paulo, do Santos, aí tinha que ter vergonha, principalmente desse campeonato brasileiro aqui. Ai, vocês viram que eu não deixo ser anésio, né? Vamos lá. Continuando aqui, tem mais uma pergunta aqui, atenção, mais uma aqui. Anésio, sobre liderança, pureza dentro da igreja, nos ensinos, na estrutura da igreja em Jerusalém. Hoje, com esses líderes envolvidos em política, convocando fiéis para atos em favor de políticos e dando espaço aos mesmos em seus púlpitos, e pregando só prosperidade, foge desse contexto ensino do que é a estrutura de uma igreja. Não? Verdade, Kleber. Na verdade, eu até te digo o seguinte, querido, eu fico em dúvida se isso é igreja, porque é o seguinte, no livro de Apocalipse narra a igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja verdadeira ela é chamada de Nova Jerusalém, pura, sob os fundamentos dos apóstolos e profetas. E a igreja falsa é a Babilônia. E a Babilônia diz que se prostituía com ela os reis desse mundo, se prostituíam com ela. É por isso que eu digo que envolvimento da igreja com política é prostituição, né? Então, gente, tá aí. Tem bastante coisa por aí. Como é que a gente sabe se uma coisa é certa ou uma coisa errada? Conhecendo melhor a palavra de Deus e conhecendo o certo. Quanto mais você conhecer o certo, você vai identificar o errado, tá? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte,
Busquem o Senhor, amem o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força. Quando a gente ama a Deus de todo o coração, a gente não tem mais espaço para essas paixões. Foge dessas paixões da mocidade. As paixões mundanas no meio da igreja, não é? Foge dessas coisas. Tenho certeza que a gente vai buscar pureza, paz, com tantos outros irmãos que tem por aí que amam o Senhor Jesus. Que Deus abençoe, queridos alunos, bênção para vocês, beijo para todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe, beijo para vocês.